Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e hoje quase que daria para começar desta forma. Os discípulos viram Jesus em oração e pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. Bom, e então, por que é que estamos a começar assim? Vamos falar de escola de oração para iniciar na experiência de Deus. Que escola é esta? Quem é que a leva a cabo? São os Carmelitas Descalços. E comigo, nos próximos minutos, eu vou ter o Padre Joaquim Teixeira, responsável da Domus Carmeli em Fátima, e, portanto, vai-nos explicar porque é que sentiram a necessidade de criar esta escola de oração, que até tem uma novidade pelo meio, mas que vou deixar que seja o Padre Joaquim a dar. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E, de facto, orar, rezar, aprende-se e ensina-se, Padre Joaquim. Exatamente. Orar aprende-se e ensina-se. Já aconteceu assim como a Cláudia citou no tempo de Jesus. Os discípulos viram Jesus a orar e disseram: queremos ter uma experiência semelhante à tua. E por isso daí o pedido deles: ensina-nos a orar. E se quisermos, aí nasceu a primeira escola de oração, que se mantém até os dias de hoje. Realmente a Igreja sempre foi uma escola de oração. Não apenas um ensino da oração teórico, mas sobretudo vivido. A Igreja é uma grande comunidade orante. Mas nós hoje constatamos, olhando à realidade das famílias, das comunidades, também das interrupções que há no processo de transmissão da fé, também das novas modalidades orantes que muitas vezes os cristãos e não cristãos vão à busca, nós constatamos que é necessário estruturar e é necessário reinventar, recriar esta forma de orar e de ensinar a orar. E então é por isso que nasce esta escola de oração. Nós, os Carmelitas Descalços, na nossa pastoral, no contacto com as pessoas, com as crianças, jovens, famílias, consagrados, sacerdotes, fomos dando conta que há muito pedido, há uma grande necessidade de quem ensina a orar e de quem acompanha os processos de crescimento espiritual e orante. E então é neste sentido que, desde há já bastante tempo, nós, os Carmelitas, estamos a pensar lançar esta escola de oração. Reunimos uma equipa de trabalho, de reflexão, foi estruturando o programa e agora, neste ano pastoral, já podemos, portanto, colocar este projeto, esta iniciativa no terreno e no próximo dia 9 de novembro iniciaremos então este percurso desta escola de oração. Esta escola de oração, quando dizia há pouco que sentiu a necessidade, não só por algumas quebras que vai existindo no percurso de cada um de nós, isto porque hoje em dia é de facto real que a transmissão de fé já não é feita no seio familiar ou tão feita como acontecia anteriormente, e isso também nos perde um pouco desta direção da importância da oração? Exatamente, é porque houve esta quebra e porque há muito cristão que foi batizado e que depois desertou, passa a expressão. Ou seja, distanciou-se da fé, distanciou-se da vida sacramental, às vezes porque era crítico e tinha algumas razões para se distanciar, outras vezes simplesmente pela apatia, pela indiferença, mas depois de se distanciar da vivência espiritual sente um vazio. E vai-se dando conta, em alguns sinais, que a Igreja já não é a Igreja do seu tempo, e às vezes uma imagem que tinham da Igreja e da vida da fé e da vida da oração, às vezes tinha uma imagem um pouco deturpada, e agora vê também que há uma nova forma de ser e de estar. E então fazem uma reaproximação. Mas, no entanto, estiveram muito tempo sem vivência cristã, e porventura já fizeram outras experiências espirituais. Abeiraram-se de outros movimentos, alguns libertadores, sãos,
mas outros, enfim, que não lhes deixaram muito boa experiência e os caminhos onde os conduziram não foram os melhores. E então já têm uma grande confusão também na sua cabeça e então querem recomeçar e com novos parâmetros e querem viver uma espiritualidade que seja libertadora. E então esta escola pensamos que vem responder a esta gente que está de regresso, a estas pessoas que estão de regresso. Mas também a pessoas que, porventura, vivem uma oração ainda muito tradicional, que é importante e que assegurou até aos dias de hoje, mas querem também dar um salto qualitativo, querem crescer. E, sobretudo, a Escola do Carmelo propõe a contemplação como a meta da oração cristã. E quando se fala de contemplação, nós ouvimos falar facilmente da oração vocal, ou seja, a oração do terço, por exemplo, a oração dos salmos, a oração daquelas orações da nossa devoção que nós conhecemos, e até aí facilmente todos chegamos. Depois ouvimos falar da oração de meditação. Aí também chegamos, hoje, sobretudo em algumas comunidades, divulga-se muito a Lécio Divina, que é sobretudo uma oração que se centra muito na meditação. Mas já ouvi falar de oração contemplativa, pensamos às vezes que é apenas para grupos restritos. Pensamos numa certa elite também neste campo orante e espiritual. Ora, a contemplação é a meta que se propõe a todo e qualquer cristão. E, portanto, esta escola quer exatamente percorrer estas diferentes etapas e quer recordar a todos os participantes que todos estamos chamados à contemplação, que é uma forma de oração muito simples, que pressupõe normalmente passar pelas fases anteriores e que às vezes, sem deixar as fases anteriores, a pessoa pode estar a ter sinais na sua vida de que ela já mergulhou ou está a mergulhar numa oração mais contemplativa. Normalmente, esta oração contemplativa precisa de acompanhamento. Precisa de alguém que ajude a fazer esse caminho, porque sozinho corre-se riscos. Assim como em tudo na vida, também na oração, nunca devemos estar sozinhos. E, portanto, nós iremos puxar pelos participantes para darem o seu máximo, também neste campo da oração. E, portanto, é uma escola aberta a todos, tem como finalidade iniciar na experiência em Deus, porque é preciso esta contemplação para permitirmos que haja uma porta de entrada para esta aproximação, para esta experiência de Deus. Nem sempre estamos preparados para ela. Exatamente. Nós podemos andar uma vida inteira a rezar e não ter uma experiência de Deus, ou pelo menos ter uma experiência muito incipiente. Podemos até saber muitas coisas sobre Deus, porque as aprendemos na catequese ou porque as estudamos nos livros de teologia. Podemos até fazer bons discursos sobre Deus, mas podemos não ter a experiência de Deus. Ou seja, porque esta experiência de Deus pressupõe um ter saboreado os mistérios de Deus, um ter-se deslumbrado com a beleza, com a grandeza, com a novidade que é Deus. E isto é algo que faz mexer com todo o nosso ser, porque a contemplação, ter a experiência de Deus, pressupõe que todo o nosso ser, a inteligência, mas também o afeto, também o coração, todo o nosso ser fica apanhado, fica cativo por Deus e pela beleza e pela grandeza que Ele é. E isto é ter a experiência de Deus. E então, a partir daí, passamos a falar, não porque alguém nos falou de Deus e nós repetimos, ou porque criamos bons raciocínios com uma certa lógica e transmitimos Deus, mas não, passamos a falar de Deus porque nós o experimentamos. É completamente diferente. E quando se experimenta Deus, então vai-se crescendo cada vez mais e vai-se purificando toda a nossa vida. Toda ela vai sendo transformada ao mínimo pormenor. Porque o contemplativo, aquele que tem experiência de Deus, vai produzindo os frutos que a Igreja necessita, que este mundo necessita, mas são frutos que dimanam claramente de Deus. Porquê? Porque o contemplativo conformou a sua vida, conformou a sua vontade
com a vontade de Deus. E por isso ele está tão próximo de Deus que toda a sua vida é um testemunho deste mesmo Deus. Falava há pouco que vai decorrer ao longo de 5 fins de semana neste ano pastoral, por isso, Padre Joaquim, significa que os módulos são consecutivos, interativos, ou vamos supor que há alguém que não consegue fazer o segundo fim de semana e tem sempre a oportunidade de acompanhar ou não? Como é que se vai processar? A escola está preparada como um todo, tem uma unidade, nestes 5 módulos que correspondem a 5 fins de semana. O ideal é que os alunos, os participantes, possam estar em todos os módulos e possam participar em todas as atividades da escola. Os momentos orantes, os momentos formativos, os workshops, por aí adiante. Mas se porventura não puderem, não perdem em participar num módulo e depois intercalar e participar no outro, até porque nós, para cada módulo, temos uma temática e a pessoa pode dizer, bom, interessa-me sobretudo esta temática, e então seleciona aquele módulo. Ganha sempre, porque também cada módulo tem uma certa unidade em si mesmo. Mas, claro, o ideal é mesmo que a pessoa possa participar em todos. Porquê? Porque há aqui um itinerário. Sobretudo, os 3 primeiros módulos correspondem a um itinerário. Primeiro, nós falamos da oração mais inicial, mais incipiente, damos os fundamentos teóricos, teológicos do que é a oração cristã, falamos sobretudo da forma de oração vocal, da meditação, da importância de sabermos aproveitar boas leituras para poder também fazer caminho orante, ou seja, para os iniciados. Depois, no segundo módulo, nós temos já um outro objetivo. É um aprofundamento e temos o objetivo, sobretudo, de ajudar na meditação, que é já uma outra etapa do itinerário orante, que a pessoa aprenda a meditar. E ensinamos uma arte, que é a chamada arte do recolhimento, que é todo um ensinamento, toda uma pedagogia, para ajudar a pessoa a passar da dispersão em que normalmente anda para uma unificação, para se centrar em Deus e recolher os sentidos para que eles se eduquem para a relação com Deus. Este é o segundo módulo. E depois o terceiro módulo, então sim, já é predominantemente ensinar a oração contemplativa. E também recorrer a todos os meios que nos ajudam a despertar para a contemplação. Porque quando falamos em contemplação, falamos sobretudo de uma oração que já é um dom de Deus. Toda oração é uma dádiva divina, poder rezar é uma graça. E descobrir a importância da oração é uma graça. Mas esta oração contemplativa, enquanto que as outras formas de oração nós podemos pôr da nossa parte e fazemos esforços e disciplinamos-nos e recorremos a meios, a boas leituras, a bons mestres espirituais, na oração contemplativa nós podemos fazer isto tudo e não sermos contemplativos. Ou seja, Deus é que nos dá esta capacidade de o contemplarmos. Agora, nós pomos tudo da nossa parte e por isso vamos, neste terceiro módulo, cultivar esta sensibilidade contemplativa. Se depois chegamos à contemplação ou não, deixamos isso para Deus, porque nós não confundimos a contemplação com a santidade. A santidade resulta da perfeição da caridade. O contemplativo é aquele que vive a caridade, o amor, em perfeição. Mas há outras pessoas que vivem o amor em perfeição e que não são contemplativos e também são santos. Portanto, também é importante fazermos esta distinção. Em termos dos módulos e dos temas, quais os principais temas a serem abordados? São 5 fins de semana, 5 temas, deduzo. Sim, além deste itinerário que acabei de apresentar, do primeiro, segundo e terceiro módulos, o tema é Deus e Homem, busca e resposta. Então já vemos que a oração resulta deste Deus que nos procura e nós que nos pomos também ao encontro dele. Nós respondemos a este Deus que nos ama primeiro. O segundo módulo centra-se na dimensão do crescimento interior, tudo que é esta educação para a interioridade, da importância da meditação, da importância de nós sabermos cultivar esta dimensão do recolhimento.
O terceiro módulo vai claramente dirigido para a experiência contemplativa, e aqui experiência de Deus e contemplação estão intimamente unidos, daí que nós chamemos esta escola uma escola de oração para iniciar na experiência de Deus. E depois temos um quarto módulo que vai incidir sobretudo na mistagogia. A mistagogia é uma arte antiga e atual que a Igreja sempre usou. O que é a mistagogia, assim de forma muito resumida? É o ensino que alguém experimentado nas coisas de Deus faz a um discípulo. Ou seja, é um saber experimentado, não apenas teórico, que se passa a alguém que também quer adentrar-se na espessura dos mistérios de Deus, da grandeza de Deus. E então não pede alguém teórico, mas pede alguém que tenha também alguma teoria, mas que tenha experiência. E, portanto, esta é que é a arte da mistagogia. E este quarto módulo será profundamente mistagógico. Falaremos desta arte, falaremos da importância do acompanhamento espiritual, das pessoas terem alguém que as acompanhe, de recorrer também a boas leituras bem selecionadas, que também são uma ajuda preciosa. E, por fim, o quinto módulo intitula-se Vivência Eclesial, porque neste último módulo nós queremos projetar-nos para a Igreja. Fizemos todo este percurso muito centrado na pessoa, no orante, mas nós nunca esquecemos que somos Igreja. E que se cada um de nós cultiva a sua vida orante, é para enriquecer a Igreja. E os orantes, a Igreja é uma comunidade orante, e quem faz um investimento pessoal para crescer na vida de oração, ele vai ser uma mais-valia para a comunidade eclesial. E, por sua vez, porque ele sempre se alimentou da comunidade eclesial e da vida, dos sacramentos que a Igreja oferece. E, por isso, no quinto módulo, vamos questionar-nos em que medida é que a Igreja, as nossas comunidades paroquiais, as comunidades cristãs, oferecem oportunidades para que os fiéis possam crescer na relação de amizade com Deus. Porque às vezes a Igreja cuida muitos outros aspectos da sua evangelização, como a catequese, a formação cristã, como as obras socio-caritativas, e tudo isso é muito importante, e às vezes também cuida muito bem a liturgia, as celebrações, mas às vezes não está atenta à importância dos itinerários e deste crescimento mais pessoal que cada um precisa de fazer da oração. Para quê? Para que possa também viver em plenitude a oração da Igreja por excelência, que é a Eucaristia. Claro que nós parece que estamos aqui a pôr uns com precedência de outros, mas não, isto aparece tudo junto. Mas quanto mais eu valorizar a minha oração pessoal, este caminho interior mais pessoal, mais eu posso aproveitar e perceber e entrar na profundidade da oração por excelência, que é a oração eucarística, que a Igreja celebra todos os dias, de forma mais solene ao domingo. Uma das novidades é que quem não conseguir acompanhar esta escola de oração presencialmente, porque ela vai funcionar aqui em Fátima, na Domus Carmeli, poderá fazê-lo online. Exatamente. Nós já a pensar que nem todos têm a possibilidade de se poderem deslocar a Fátima, porque quer queiramos, quer não, isto, além de termos que libertar tempo, também economicamente tem sempre alguns custos. Então pensamos nesta possibilidade de quem desejar inscrever-se na escola de oração, pode inscrever-se e faz a sua participação à distância. Pode participar na escola em direto, porque nós faremos diretos dos momentos formativos. Naturalmente que os momentos celebrativos não vamos transmitir, mas os momentos formativos sim. Mas também as pessoas podem, em diferido, ao longo da semana, se não conseguiram durante a semana, à noite, cada dia à noite, por exemplo, ver uma das conferências, um dos momentos formativos, e assim a pessoa tem um acompanhamento da escola. Imaginemos que, por exemplo, pode participar em 3 ou 4 módulos e não consegue de maneira nenhuma estar num deles. Então, esse módulo pode acompanhá-lo online e assim tem sempre a possibilidade de poder aproveitar esta experiência. Em termos de inscrições, Padre Joaquim, como é que estamos? Já estamos bem? Estamos bem, estamos já a pensar em encerrar as inscrições, porque nós definimos uma meta, um número de 70,
e já estão praticamente atingidas. Ainda estivemos a equipa reunida e apontámos que podemos ir até os 80, mas não queremos ultrapassar de maneira nenhuma este número. Porquê? Porque há toda uma programação desta escola que, se tiver um número elevado, depois não nos permite obter resultados que pensamos e traçamos como objetivo. E, portanto, daí o nosso convite é que as pessoas, se alguém quiser inscrever-se, ainda pode fazer, ainda temos mais algumas vagas, mas que possam inscrever-se online. E também já estamos claramente a pensar, também o pensamos desde o início, que esta escola de oração que vai decorrer ao longo deste ano pastoral, 2018-2019, terá novas edições. E se sentirmos que há claramente pessoas interessadas, já no ano seguinte, no próximo ano pastoral, nós iremos fazer uma segunda edição desta escola de oração. Que também será por esta altura, a começar em novembro? Sim, exatamente, sim. E, portanto, quem não conseguir agora já pode pensar em inscrever-se para a segunda edição, ou pelo menos deixar uma pré-inscrição. Padre Joaquim, estamos mesmo a terminar, contudo, só para que fique também a ideia, além da parte formativa, também estão preparados momentos de oração, momentos de celebrações e outras atividades. Exatamente. Quem quiser ter acesso ao programa completo da escola pode aceder ao site escoladeoração.pt e aí já tem conhecimento do horário, mas naturalmente a escola tem os momentos formativos, tem os momentos celebrativos, portanto, as celebrações, os momentos orantes, esta oração mais comunitária, a oração mais pessoal, e tem também dinâmicas, tem workshops que ajudem os participantes também a envolverem-se, terem a oportunidade de apresentar suas questões, as suas dúvidas, poderem também interagir de forma, tanto quanto seja possível, em termos pessoais, com os professores que a escola vai ter, porque há um leque de pessoas que vêm dar as diferentes formações, e então as pessoas poderão interagir de forma muito próxima e a escola prevê todos estes momentos. Para terminarmos, que mensagem deixamos lá para casa sobre esta questão da oração? Sobretudo, o convite é que não desperdicemos a importância que a oração tem na nossa vida. Orar é como respirar. Podemos às vezes pensar que não temos vontade ou que a oração é para outros. A oração corresponde a uma dimensão, é como que um órgão vital da nossa vida e do nosso corpo, do nosso ser. Esse órgão, se for exercitado, ele cresce e contribui para a harmonia do meu ser e da minha relação com os outros. Se este órgão, se esta dimensão orante da nossa vida não for exercitada, então nós ficamos mais pobres como seres humanos. É simplesmente isto. E, portanto, o convite é que nos iniciemos nesta experiência de oração, que intensifiquemos a nossa oração, que nos disciplinemos, porque a oração pressupõe uma disciplina de vida, implica que diariamente nós precisamos de momentos de oração para podermos fazer percurso itinerário, para haver crescimento, para não estarmos sempre estagnados. Em tudo nós na vida gostamos de crescer, em termos intelectuais, em termos de exercício físico, ou seja, tudo na nossa vida cresce, também esta dimensão precisa de crescer. Padre Joaquim, muito obrigada por ter vindo. Ficámos assim a conhecer a Escola de Oração para iniciar na experiência de Deus, uma iniciativa dos Carmelitas Descalços. Vai funcionar aqui em Fátima, na Domus Carmela. Ainda vai a tempo de se inscrever, mas não espero muito, porque já percebemos que o limite de inscrições está mesmo ali a raiar. Quanto a nós é tudo, até amanhã. Eu fico bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.